objetivo dessa aula é ajudar empresas que ainda não conseguiram bater a sua meta de vendas, vendem, mas vendem pouco, e às vezes não têm condições de investir com algum profissional para te ajudar nisso, nessa estrutura, ou empresas que estão bem iniciantes mesmo e ainda não vendem nada. Ou se você está pensando em abrir um negócio, uma empresa, e já quer começar tudo certinho, essa aula é para você, tá? O objetivo aqui é te ajudar a estruturar. É um sistema. Aqui a gente trabalha assim, a gente cria sistemas que ajudam nossos clientes a venderem mais. E o que acontece? Por que a gente trabalha dessa forma? Principalmente depois da pandemia, as pessoas, elas focam muito no marketing digital. Então, quando se trata de, eu preciso aumentar as minhas vendas, abrir uma empresa, como que eu vou fazer isso? Vou anunciar no Instagram. Vou fazer um anúncio pelo Facebook, vou anunciar no Google, construir o Google meu negócio. Preciso postar no Instagram, fazer trends, viralizar, postar no TikTok. Gente, toda aula, toda reunião, eu tenho meu cafezinho, tá? Então, basicamente é isso. As pessoas focam muito no digital e se esquecem de estruturas que fazem parte, aliás, são essenciais para manter um negócio. Então, essas coisas, elas entram, sim, mas como um complemento, não como uma base. E aí, para ficar mais fácil de entender isso, eu trago muito aqui esse exemplo do prédio, né? Que eu até deixei a imagem aqui para facilitar. Um prédio, você vê ele todo lindo, maravilhoso, aqueles prédios espelhados, lindo, maravilhoso, aquela coisa bonita. Porém, ele tem toda uma estrutura por baixo que a gente não vê. Mas ela tá ali e é ela que mantém aquele prédio, não é a parte de cima. Então, é basicamente isso. É como se conteúdos, que nem eu marquei aqui, ó, conteúdos de Instagram, anúncio, essas coisas muito voltadas para o digital, assim, marketing digital, fossem essa parte de cima do prédio, entendeu? E aí a gente atua nessa parte de baixo, aqui, ó, nessa parte de baixo, que é na oferta, atendimento, processo comercial, nessa parte, LTV, retenção de cliente, percurso do cliente. O que é o percurso do cliente? É desde o momento que a pessoa descobre a sua empresa até o momento que ela fideliza com você. É levar a pessoa do ponto A ao ponto B. E isso escala a sua empresa. Então, é justamente esse percurso do cliente que eu vou te explicar aqui, para que você consiga aplicar aí dentro do seu negócio, tá? Então, dentro desse percurso, nós temos 4 etapas: descoberta, consideração, decisão, fidelização. Dentro da etapa de descoberta, nós temos a subetapa que é de atração. O que acontece? Geralmente as pessoas focam em, por exemplo, trends, viralizar no TikTok. Recentemente eu peguei uma cliente que ela falou: nossa, eu viralizei, o vídeo bombou, mas eu não consegui vender. Justamente, ela foi descoberta, mas ela não atraiu. Por isso que a atração ela é uma subetapa. Ela é uma subetapa da descoberta. A viralizar no TikTok te possibilita alcançar várias pessoas. Alcance. Mas não te possibilita atrair. Vamos parar para raciocinar aqui. Quantos anúncios você já viu hoje? Quantos conteúdos você já viu hoje? Quantas propagandas você já viu hoje? E de quantas que você comprou? Entendeu o conceito agora? Então, a descoberta ela tem ali alcance e atração. Aqui a gente trabalha em cima disso. Não basta você só alcançar, você precisa atrair o público-alvo certinho. Público-alvo, tá? Não trabalhamos também em cima de perfil ideal. A gente trabalha em cima de público-alvo. Então você precisa ser descoberto e atrair essa pessoa. Nós temos 2 formas aqui dessa parte de ser descoberto. A parte ativa, em que é você que vai até o seu cliente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó.
Panfletos. Tem algumas empresas que a panfletagem ainda dá resultado. As pessoas saíram um pouco disso, né? Mas assim, ainda faz sentido para algumas empresas do que às vezes anunciar lá no Google para a região. A panfletagem, ter aquele um a um com o potencial cliente, às vezes faz mais sentido, dependendo da empresa. Eventos, né? Então, falei a panfletagem, falei eventos também, participar de eventos onde tem o seu potencial cliente ali, abordagem, blitz comercial, o porta a porta, né? Aqueles vendedores de porta a porta que vêm. WhatsApp, você pode criar um grupo no WhatsApp e ali no WhatsApp fazer a sua venda. Aproveitar status também para anunciar ali de forma gratuita e fazer as suas vendas. Feiras, aproveitar feiras que tem nos bairros em eventos, né? Às vezes que nem o Sebrae, ele costuma fazer essas coisas. Aproveitar para poder vender. Aí é você que está indo lá com esse objetivo, né? Aí tem a descoberta mais, passiva, que é quando o cliente vem até você. E aí sim, aqui entram conteúdos, entram anúncios, entra indicação, ter programas de indicação, o Google Meu Negócio, site, indicação, já tinha colocado, localização, ou seja, o PDV, o ponto de venda, aonde que ele está localizado também é estratégico para você trazer o cliente até você. Reacts, que são aqueles vídeos de influencers, conteúdos que eles fazem reagindo ao seu produto, ao seu serviço, né? A divulgação, a parceria. Enfim, tem várias coisas aqui que podem ser utilizadas no ponto de descoberta. Não necessariamente você tem que fazer anúncio e postar conteúdo todo dia e tem que viralizar. Não necessariamente. Isso aí é uma coisa que as pessoas prendem você nisso e aí você fica preso e aí você não consegue escalar e vem desânimo porque você compra vários cursos e não consegue ter resultado. Porque isso é complemento, não é base. Depois a gente vai para a etapa, já expliquei aqui, né, de alcance e atração. Aqui eu falo sobre lá, quem não é visto não é lembrado. Essa frase é muito comum, mas é como eu falei, não basta ser visto. Por exemplo, teve uma época que apareceu várias vezes para mim anúncio do McDonald's. Só que eu não gosto do McDonald's. Eu nunca nem sequer pesquisei o McDonald's, já para não aparecer anúncio para mim. Só que mesmo assim aparecia. Entendeu? Eu comprei? Não. Eu conheço a marca, eu vi a marca, mas eu não me senti atraída. Então não adianta. Então, essa quem não é visto não é lembrado. Tá, mas isso aqui, de que adianta? Entendeu? Você precisa, para ser lembrado, você precisa gerar impacto, ter um certo nível de interesse ali do público, por isso que a gente faz para público-alvo, e aí você precisa gerar impacto. Só ser lembrado não é suficiente, a memória exige impacto. Então, coisas que geram impacto. Eu coloquei aqui alguns pontos. Nós temos a curiosidade, nós temos quebra de padrão, temos diferenciação, identificação, ou seja, alinhar interesses também, autoridade, confronto. São coisas que quando você cria um conteúdo, um anúncio, focando nisso, quando você faz uma campanha de vendas focando nisso, vai gerar algum tipo de impacto. E aí isso cria memórias. E aí sim, se faz parte do seu público-alvo, daí sim você vai ter atraído e não só alcançado essa pessoa. Então, depois disso, aí sim você vai ficar preso na memória do seu potencial cliente, tá? Independente, então, do tipo de empresa que você tem, qual que é a área que você atua, essa etapa da descoberta, ela sempre leva a atração junto com ela como subetapa. Independente de qualquer nicho, qualquer empresa, precisa disso, tá? Senão a venda ela não flui. Depois a gente tem aqui a etapa de consideração. Essa etapa de consideração depois que a pessoa chegou até você ali, você conseguiu passar pela descoberta, conseguiu passar pela atração, que é a subetapa, consideração. Ela está analisando se vale a pena comprar com você. Então aqui vai entrar, deixa eu mudar a cor da minha caneta. Espera aí. Colocar branquinho, né?
Vai entrar aqui pesquisa de concorrentes. Ela vai pesquisar com os concorrentes, ver, comparar preços, comparar qualidade. E é daqui, desse ponto específico, que surgem as objeções. Então, quando a gente pega um cliente aqui, a gente faz um treinamento para ajudar esse cliente a quebrar objeções. Porque o que a gente faz aqui? A gente atua na parte de trás, no sistema por trás. Mas quando o cliente vai até você, é você e o seu cliente. Não é a gente que faz esse atendimento, né? Então, a gente faz um treinamento para que você consiga quebrar as objeções, porque nessa etapa de consideração é a etapa que vem as maiores objeções, entendeu? Porque a pessoa ela tá fazendo esse comparativo, então ela vê vários anúncios, porque o que começa a acontecer? Se ela está pesquisando concorrente, o algoritmo ele se torna o seu inimigo, porque ele vai fazer com que apareçam anúncios do seu concorrente para essa pessoa. Então, ela vai ter acesso a mais concorrentes que ela nem imaginava, entendeu? Por causa dos anúncios que vão aparecer, certo? Começa a fazer as comparações, visitar perfis. Basicamente, ela vai no Reclame Aqui para olhar, olha feedbacks. Então, é nessa hora que ela vai olhar o seu Google Meu Negócio, nessa hora que ela vai olhar o seu conteúdo no Instagram para ver se tem posts de feedbacks, coisas assim, de clientes. Nessa hora, tá? Então, aqui entram as objeções, tá? Depois aqui, a próxima opção que ela entra no percurso é na etapa de decisão, onde ela pode decidir positivamente, negativamente ou ficar em cima do muro, que eu falo que é o modo zumbi, né? Decisão positiva, ela decidiu comprar com você, ela fez toda a pesquisa dela, decidiu comprar. O que a gente vai trabalhar? Em cima do LTV. Como que você vai levar essa pessoa para o próximo passo? Porque muitas empresas acham que a venda morre aqui. E não é aqui que a venda morre. Daqui você tem que levar a pessoa para um próximo passo e aumentar o LTV da sua empresa. Entendeu? Assim você vai ter um menos custo de aquisição de clientes, você está diminuindo o seu CAC e vendendo mais. É como se isso estivesse acontecendo. Entendeu? Então a gente foca em aumentar o LTV. Se a decisão negativa, vamos avaliar o motivo. Por que essa pessoa travou aqui, nesse ponto? E precisamos melhorar isso. Se a pessoa ficou em cima do muro, ou seja, aquele modo zumbi que eu falo, também vamos avaliar o motivo, até onde ela foi e parou, certo? E aí vamos trabalhar estratégias, campanhas para ativar essa pessoa. Aí o foco em ativação. Aqui no foco na decisão positiva e negativa, aumentou o LTV, vamos trabalhar argumentos. A pessoa ela precisa entender do porquê que ela precisa dar um próximo passo. Ela já comprou de você. Por que ela precisa comprar mais coisas? Como que ela vai ser beneficiada disso? Então a gente começa a trabalhar argumentos, porque começam a surgir questões. Ah, mas eu já sou cliente, não preciso de mais nada. Não, precisa. Qual vai ser o próximo passo? Então, você, o certo, não é o vender, é o conduzir a pessoa. O percurso do cliente, você conduz a pessoa pelos seus produtos, pelos seus serviços. Depois, no motivo, na decisão negativa, também trabalhamos argumentos, só que de uma outra forma, né, uma forma mais diferenciada, porque já são argumentos não de aumentar, escalar, são argumentos para quebrar objeções. E aí a gente vamos fazer uma análise de quais foram as piores objeções, por assim dizer, tá? E aí sim, depois de passar pelo LTV, a gente trabalha em cima de garantias, urgência, diferenciação, experiência, melhorar a experiência daquele cliente, entendeu? Porque é isso que vai fazer uma empresa escalar cada vez mais. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer etapa, vou fazer um conteúdo no Instagram, tal, você precisa montar esse percurso aqui, o caminho. Quando a pessoa chega até você, como que vai ser as coisas? Depois, quando ela estiver na etapa de consideração, o que você preparou para ela ver? Entendeu? Quando ela decidir comprar, beleza. Você vai vender seu produto. Mas e depois?
O que você mais vai vender para ela? O que você pode ainda acrescentar para ela? E é aí que entra esteira de serviços ou esteira de produtos. É aí que entra a construção dessa esteira, tem que estar tudo muito bem alinhado. Eu espero, assim, eu sei que é uma coisa meio complexa, né, por assim dizer. É meio complexo, às vezes é meio complicado, mas você pode assistir essa aula quantas vezes for necessário. Faz a aula com um caderninho, anota com um caderninho assim, vai anotando, vai pensando na sua empresa. Bom, aqui a pessoa vem assim, assim, assado. E aí você pode ir montando, rascunhando mesmo, desenhando, porque é assim que você faz. Aqui a gente começa dessa forma. Isso aqui é bem básico, né? Se você ver aqui em cima, tem outras etapas que a gente faz. Deixa eu só subir de novo, ó. Tem outras etapas lá de aprendizagem, base inicial, cavocação, escala. São outras etapas que a gente faz com os nossos clientes, mas são coisas que, tipo, se eu for te explicar isso agora, vai ficar muito confuso para você. Mas não basta só a etapa do percurso do cliente. Aqui eu estou dando para você um pontapé inicial para que você comece a vender, para que você comece a ter condições futuramente de contratar pessoas especialistas nessa área para olhar isso para você, entendeu? Mas é um pontapé inicial. Se você mais para frente desejar, aí sim você pode entrar em contato com a minha equipe. Vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, você pode entrar em contato, a gente está pronto para te atender e para te ajudar nesse processo. Agora vamos lá. Vamos supor, você, Aline, eu gostei, mas eu não consigo fazer para minha empresa. Eu queria que vocês fizessem para mim mesmo. Como que seria isso? Bom, aqui a gente pode fazer de duas formas, porque como você está iniciando, então a gente apresenta algumas possibilidades aqui para você. No nosso caso aqui, o que a gente faz? A gente te entrega o plano de ação, então a gente monta isso aqui para você de uma forma, claro, muito mais aprofundada, e aí entra aquelas etapas, essas etapas iniciais aqui que eu falei, da aprendizagem, a base inicial, essas etapas, a gente monta elas para você, porque elas fazem parte também do trabalho. Então, a gente entrega esse plano de ação para você. O plano de ação, por aqui, exclusivamente dessa aula, você fala, olha, eu vim da aula do Notion. Se você comentar alguma coisa assim lá no WhatsApp, aí a gente consegue conceder o desconto para você. Você vai pagar R$ 497 uma única vez, ou 12 de, eu acho que dá R$ 49,70, 12 parcelas de R$ 49,70 parcelado no cartão. E aí a gente consegue montar esse plano de ação para você. Em 5 dias a gente te entrega isso e você tem mais 7 dias de acompanhamento para você ir aplicando e tendo seus primeiros resultados. É isso, tá? Ai, Aline, não tenho os 497, o que eu posso estar fazendo? Porque eu queria muito, preciso muito que você faça, monte isso para mim. Temos duas formas. Indicação. Então, se você indicar a nossa empresa para outra pessoa e essa outra pessoa fechar, a gente te dá um cashback de 50%. Então, ou você pode ter o dinheiro, a gente passa o dinheiro para você, é um programa de indicação, então você ganha também. A gente faz o serviço e 50% da venda é sua, olha que top. Ou fica como um cashback para fazer o serviço. Então, digamos, vamos arredondar. O plano de ação custa R$ 500. Você indicou uma pessoa, você já tem 250 em caixa. Indicou uma segunda pessoa que fechou realmente o serviço, mais 250. Então, duas pessoas que você indicar para nós e essa pessoa fechar, a gente consegue fazer o seu plano de ação sem você ter que investir nada. Então, a gente tem duas formas, então só não avança, só não vende quem não quer aqui. Tá? Ou você faz o plano de ação, que seria o idealzinho para você aqui agora, que custa 497, ou você tem essa forma, tipo, não tenho condições de investir em dinheiro, colabora com a empresa trazendo 2 novos clientes, e aí a gente consegue fazer o seu plano de ação sem cobrar nada, porque você já tem o cashback, ele acumula o cashback, tá?